o maior ato de amor. A Simone está vivendo a experiência da segunda gravidez. E é interessante como a expectativa, mesmo sendo a nossa segunda filha, é uma menina que está vindo, a expectativa, ela é grande como da primeira vez. A gente olha para a Isabelle e fala assim, nossa, mas a gente acertou tanto com a Isabelle, como é que vai ser agora, né? No segundo filho, a segunda filha. Como é que vai ser? Como é que vai ser o rosto, como vai ser o cabelo, como vai ser a personalidade dela? E é interessante essa expectativa pela chegada da criança, né, do filho. E hoje de manhã, eu acordei, e aí a Simone virou para mim e falou, ela está se mexendo, cedinho. Aí eu coloquei a mão, senti lá, a bebezinha se mexendo, já está grande, né? Já dá para sentir os movimentos todos acontecendo. E que gostoso essa experiência. Não é fácil, eu diria que é um ato de amor. A mulher aceitar, escolher ser mãe, né? E não é só até o momento do parto. Quando a gente começa a acompanhar, eu não posso dizer que eu tenho experiência de ser mãe, né? Mas eu observo a Simone como mãe. E a gente vê como é difícil ser mãe. Eu, às vezes, saio de manhã, fico o dia inteiro fora, volto à tarde, cansado. Parece que eu trabalhei um monte e ela ficou o dia inteiro em casa, mas quando eu vejo tudo que ela fez, eu vejo que às vezes ela trabalhou mais do que eu, porque é incessante o trabalho da mãe, não para nem um segundo, é o dia inteiro. E ver a Simone cuidando da Isabelle, dando atenção, tendo paciência, se preocupando, me fez amar mais a Simone. Interessante. A mãe da minha filha, a mãe das minhas duas filhas, né? A outra já está chegando por aí. E a gente falando sobre mãe, sobre o maior ato de amor, eu já parei algumas vezes para refletir um pouquinho sobre a escolha que Deus fez de vir ao mundo através de uma mulher. Você já pensou nisso? Jesus, ele podia ter vindo ao mundo como um adulto, ele podia ter descido do céu, adulto, plenamente formado, mas a Bíblia diz que ele foi gerado dentro da barriga de Maria, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo gerou Cristo dentro da barriga de Maria, e aí a gente vê na história que o processo todo, está um pouquinho de eco, o processo todo do desenvolvimento de Jesus é o processo de desenvolvimento de uma criança. Jesus aprendeu sobre Deus, sobre a Bíblia, aos pés da sua mãe. E uma vez eu li uma citação muito linda, dizendo que Jesus aprendeu da boca da sua mãe as palavras que ele mesmo havia proferido lá no Monte Sinai, quando ele, perante todo o povo de Israel, proclamou a lei. Eu fiquei imaginando que coisa fantástica a missão que essa mãe teve. Quando Jesus, com seus 12 anos, vai a Jerusalém e seus pais, e ali ele começa a debater e conversar e fazer perguntas, responder perguntas com os mestres da lei, aqueles doutores, estudiosos da Bíblia, eles ficam encantados com a maneira que Jesus conhecia a palavra de Deus, uma maneira, não apenas ele sabia a Bíblia, mas ele sabia com profundidade, ele compreendia o que a Bíblia dizia de maneira não apenas superficial. E a gente sabe que ele aprendeu sobre a Bíblia aos pés da sua mãe. Foi sua mãe que o ensinou. A encarnação de Cristo é um mistério.
como que Deus se fez homem. Às vezes eu paro para pensar um pouquinho sobre os momentos que antecederam a concepção, quando o Espírito Santo gerou o bebê Jesus na barriga de Maria, né? O embrião. Você já parou para pensar nisso? Jesus no céu, poder e majestade, glória, Rei, Senhor. E alguns segundos depois, ele estaria na barriga de uma mulher, totalmente vulnerável, totalmente dependente, né, do corpo de Maria para receber os nutrientes, para se desenvolver. Que coisa fantástica, como Deus escolheu uma mulher para ser aquela que traria ao mundo o Messias. Quando a gente vai para Gênesis, lá em Gênesis no capítulo 3, no verso 15, nós encontramos uma promessa que Deus fez maravilhosa. Ela é uma promessa que está dentro de uma maldição. Olha que coisa interessante. Deus lança uma maldição contra a serpente, aquela que enganou Eva, aquela que Apocalipse identifica como sendo o diabo, Satanás. E essa maldição que Deus joga sobre a serpente é de que farei que haja inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse descendente lhe ferirá a cabeça, serpente, e você lhe ferirá o calcanhar. Amigos, esse texto aqui, Gênesis 3, verso 15, é considerado o proto-evangelho. É a primeira vez que o evangelho é apresentado na Bíblia. E a primeira vez que o evangelho é apresentado na Bíblia, ele é apresentado no contexto de que a mulher, Eva, teria um filho que seria o Messias. É lógico que nós entendemos, ao acompanhar o restante da história, de que o filho é um dos seus descendentes. Eva não entendeu isso a princípio, porque o primeiro filho que ela teve, Caim, ela colocou esse nome que quer dizer, com a ajuda do Senhor tive um filho. Porque na cabeça de Eva, Caim seria o Messias, que iria resolver o problema, que iria pisar a cabeça da serpente. E a partir de Eva, todas as mulheres do povo de Deus sempre sonhavam em ser mãe, para terem a oportunidade de talvez serem a mãe do Messias. A pior coisa que existia para uma mulher na Bíblia era ela ser estéril, porque ela não poderia ser a mãe do Messias. Mas quando você vai no relato bíblico, você percebe que não é apenas uma ou duas mulheres estéreis que conseguem ter filhos. Até mesmo na linhagem de Jesus. A própria mãe de Jesus não era estéril, mas ela era virgem. Porque Deus era aquele que garantia o cumprimento da promessa do Filho. Que coisa maravilhosa. Deus escolher uma mulher para ser aquela que do seu ventre sairia aquele que seria o Filho de Deus, chamado de Filho de Deus, também chamado de Filho do Homem, o Messias prometido. Essa semana eu fiquei refletindo um pouquinho sobre o final do livro de Lucas, e eu me deparei com os momentos finais da vida de Jesus, e comecei a pensar um pouco na manifestação do amor, nos atos de amor, que a Bíblia apresenta, que Deus fez por nós. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra lá no livro, no Evangelho segundo Lucas, lá no finalzinho,
capítulo 23. O capítulo 23 narra o momento da morte de Jesus na cruz. E dentro desse contexto, nós sabemos que a sua mãe estava ali, vendo aquilo tudo acontecer. O verso 44 diz: já era cerca de meio-dia e a escuridão cobriu toda a terra, até às 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário rasgou-se ao meio. Verso 46, então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras, deu o seu último suspiro. Quando eu li esse texto, eu parei um pouquinho nesse último verso. Olhei pela janela e fiquei imaginando a cena. Quando eu contei para minha filha, eu até encenei para ela. Eu falei para ela disso aqui, né? Falou, como assim? Último suspiro e tal. Aí eu mostrei a posição da cruz. Pendurado, não assim. Pendurado, apoiado nos braços. O peito comprimido com o peso do corpo. E esse aqui foi o último suspiro de Cristo. Ele falou: em tuas mãos entrego o meu espírito. E a palavra suspiro me chamou a atenção. Deu o seu último suspiro. E eu lembrei lá do Gênesis. Quando você vai para o livro de Gênesis, você encontra o ato da criação do ser humano, no capítulo 2. Você vê lá no verso 7, dizendo que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E fez o quê? Soprou o fôlego de vida. Quando a gente lê o Evangelho segundo João, ele não tem rodeios, ele fala logo de cara: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Por meio da palavra, tudo o que foi feito se fez, e sem ele nada foi feito. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, nós vimos a sua glória. Quem é a palavra? Jesus Cristo. João ele está afirmando que Jesus existia antes de nascer de Maria. Jesus já existia desde o princípio com Deus. Mas Jesus não apenas ele estava com Deus, ele também era Deus desde o princípio. E não somente isso, ele é o agente da criação. Jesus Cristo é aquele que torna conhecidas as ações de Deus. É Ele o que age, é Ele o que aparece, é Ele o que toca. Em todo o Antigo Testamento. Depois para um pouquinho para prestar atenção, sempre que aparece ali o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor que aparece no Antigo Testamento, se você observar, existem alguns momentos nos quais as pessoas se prostram e o adoram, e ele permite ser adorado, ou seja, ele não era um anjo criado, porque claramente os anjos na Bíblia não aceitam adoração. Quando João tenta se adorar o anjo fala assim: não me adora. Eu sou conservo teu, adora a Deus. Mas o anjo do Senhor no Antigo Testamento aceita a adoração. Então nós vemos que Jesus já tinha se manifestado entre os seres humanos. E quando a gente volta na história da criação, quando nós temos ali a criação do ser humano, diferente de todas as outras coisas criadas, não pela palavra, mas pelo toque de Deus.
O verbo formar ali, yatsá, é o verbo de moldar, é um verbo ligado a artesanato, é trabalho manual. Deus coloca a mão no barro, e aqui, gente, é o Senhor Jesus que está colocando a mão no barro. E quando Jesus forma o ser humano ali, aquele boneco, ele sopra, e aquele ser que não era animado, agora ganha vida. Pelo sopro de Cristo, Adão passa a ser uma alma vivente. E na minha cabeça conectou as duas coisas. Pá! Quando Jesus moldou e criou Adão, ele soprou e deu a vida para Adão. E Lucas registra que no momento em que Cristo estava crucificado, a última coisa que ele faz, no momento que ele morre, é soprar, para restaurar a vida que havia se perdido quando Adão e Eva pecaram. Eu fiz até essa pergunta para o Fernando essa semana, né? Quinta-feira à noite. Qual dos dois foi o maior ato de amor? Quando Jesus soprou e deu vida a Adão, que ainda não existia? Ou quando Jesus na cruz suspirou e deu a sua vida para que aquele seu filho pudesse ser restaurado? O que você acha? Qual dos dois foi o maior ato de amor? O da criação ou da redenção? Não é fácil responder essa pergunta, né? Quando a gente pensa que Jesus, na sua onisciência, ele sabia que ao criar Adão, ele teria que enfrentar a cruz, a gente começa a entender que, na verdade, a cruz, ela já era uma possibilidade, já era quase uma certeza, desde o momento em que Adão foi criado. E mesmo assim, Jesus criou o ser humano. O Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. O plano de resgate do ser humano que já existia antes mesmo de tudo vir a ser criado. Quando a gente lê lá no Patriarcas e Profetas, e na história da redenção também, nós vemos que quando o ser humano pecou, o céu ficou em tristeza, mas a Trindade se reuniu. E ali Jesus Cristo se voluntariou, falou assim: eu vou. É interessante que o comentário diz assim que não foi facilmente que o Pai aceitou a proposta. Olha que interessante a maneira que é expressa essa reunião que houve no céu. Porque Cristo era o Filho amado do Pai. Só que João 3,16 nos mostra claramente que o Pai entregou o seu Filho, deu o seu Filho. E quando a gente pensa na vida de Maria, Maria talvez não compreendesse tudo o que significava o ministério que o seu filho iria exercer. Mas talvez só na cruz que ela teve consciência completa. O filho que ela teve também precisava morrer. O maior ato de amor. A Bíblia diz que não há amor maior do que isso, de alguém dar a sua vida em favor dos seus amigos. Entregar a sua vida. Eu queria dizer para você nessa manhã, Deus te ama. Deus se importa com você.
e Deus cuida de você. Quando você estiver passando por algum momento de aflição, saiba que Ele está com você. Ele nunca vai te desamparar. E mais, quando você duvidar ou achar que Deus não está se preocupando com você, olhe para a cruz e olhe para a criação. Porque aquele que te criou também estava disposto a morrer por você. E Ele te amou até o último momento. Meus amigos, a nossa vida precisa ser uma resposta de amor a esse ato maravilhoso que foi realizado na cruz. A nossa obediência não deve ser por obrigação, por medo. A gente não deve fazer as coisas querendo que Deus goste de nós, ou querendo ganhar o favor dEle. A gente precisa viver uma vida em resposta ao amor de Deus por nós. É o maior ato de amor já realizado por você e por mim. A entrega da própria vida. Eu quero convidar a Manuela para cantar uma música nesse momento. Quando a gente compreende esse amor, esse cuidado, nós podemos ter paz com Deus. A paz da certeza da sua companhia conosco. A paz da certeza do seu perdão, mesmo quando erramos. A paz da certeza de que nunca estamos sozinhos. E se você precisa dessa paz, separe alguns momentos para ouvir a voz desse amigo, para sentir a mão dele te conduzindo em meio às lutas, em meio às dificuldades. Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que te ama, e é um Deus que quer te trazer não apenas a restauração, mas Ele quer te dar a vida eterna.
Quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse: sem dúvida este homem era inocente. E quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucifixão viu isso, voltou para casa entristecida e batendo no peito. Se aflito estás, em busca de um auxílio, se não tens paz, nem vida tens também, levanta os olhos, pois não estás perdido, estás nas mãos de um Deus que te quer bem. Bom ter Deus, meu Pai e meu Senhor, sentir a sua doce paz a me amparar, andar feliz à sombra desse amor, e em suas mãos seguro vou me abrigar. Quero orar com vocês. Vamos ficar em pé? Obrigado, amado Pai. Obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho. Obrigado, Senhor Jesus, por ter se voluntariado para vir a este mundo como um bebê nascido de mulher, viver aqui entre nós, padecer e enfrentar as lutas que nós enfrentamos, e um dia, ali na cruz, obrigado porque o Senhor, com esse segundo suspiro, nos deu a oportunidade da vida eterna. Senhor, nós te amamos, porque o Senhor nos criou, e nós te amamos mais ainda porque na cruz o Senhor nos resgatou. Senhor, que a nossa vida seja uma vida de obediência a Ti, por amor, por compreendermos o tamanho da Tua graça, e por entendermos que o Senhor sempre quer o melhor para nós. Senhor, nos ajude a vivermos uma vida em resposta a esse amor. Senhor, nos capacita, Pai, a compartilharmos esse amor com outras pessoas que ainda não conhecem. Por favor, Senhor, ao sairmos daqui hoje, nos leva em missão, na certeza do Teu cuidado, na certeza da Tua companhia, e com o coração cheio de alegria e paz, por termos estado na Tua presença. Querido Pai, nós Te agradecemos por todas essas dádivas, e pedimos uma bênção muito especial pelas mães, representadas aqui na igreja, pelas mães aqui do nosso condomínio, pelas mães que estão talvez assistindo pela internet, que assim como o Senhor capacitou Maria para ser a mãe de Jesus, o Senhor capacite cada uma dessas mulheres para serem mães valorosas, preparando seus filhos não apenas para este mundo, mas para o reino de Deus. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém.